aqui? Vou passar aqui. Okay. Então, muito boa tarde a todos novamente. Já estamos todos muito cansados, estamos a chegar à parte final. Eu não vou, depois de tão brilhantes intervenções e de tão brilhantes discussões, eu não tenho a certeza, não vou introduzir muito de novo. No entanto, como eu fui convidado para fazer esta apresentação, eu próprio fiz recolha de informação e penso que, no mínimo, essa informação que vai ficar disponível pode ser útil para depois poderem desenvolver alguns dos temas que aqui vou apresentar. Um abraço e um obrigado muito grande ao professor António Botelho pela confiança demonstrada para poder estar aqui a falar convosco, partilhar o meu conhecimento e a forma tão apaixonada como tem desenvolvido o seu Gavia Angels e o movimento Angels aqui no Rio, no Brasil. Portanto, vou tentar, de uma forma muito telegráfica, de alguma forma, confirmar com alguns exemplos aquilo que deu para perceber aqui hoje, que o movimento Angel tem estado, de facto, a ter uma ascensão muito grande, não só a nível dos mercados mais conhecidos, mas um pouco por todo o mundo. De alguma forma, falar sobre algo, por acaso, durante o dia, ainda não se falou muito sobre performance, para justificar, mais uma vez também, de alguma forma, o apoio, o suporte institucional das políticas públicas e depois falar de uma forma mais particular sobre o tema dos fundos de co-investimento e sobre a questão fiscal, mas também de forma telegráfica, uma vez que também já foi aqui abordado. De facto, começo com algo que acabei de referir há pouco, que foi a célebre iniciativa do primeiro-ministro inglês, David Cameron, que lançou naquele dia 10 de fevereiro, aquele, de alguma forma, apelo à comunidade de Business Angels para que eles pudessem, de alguma forma, ajudar e a contribuir para a criação de novas empresas. E fixou um número de que o Reino Unido deveria passar o número de Business Angels ativos de 18 mil para 36 mil Business Angels. O Fundo de Co-Investimento de Business Angels, portanto, na Alemanha, beneficiou recentemente da criação de um fundo específico por parte do Banco Europeu de Investimentos para dinamizar mais a sua atividade. Nós próprios, em Portugal, recentemente tivemos a visita do presidente do FEI, que quis falar connosco para saber como é que estava a ser a performance do Fundo de Co-Investimento português. Nós explicámos-lhe que, dos 54 grupos, havia 10 grupos que já não tinham dinheiro para investir, porque já tinham aplicado o seu dinheiro. E havia outros cerca de 20 grupos que estavam a fazer operações, mas nada de especial. Então ele lançou um desafio, disse que os seus técnicos iam nos contactar para que os fundos, os Business Angels, que já tivessem aplicado o seu dinheiro, então iriam ter a possibilidade de ter mais 1 milhão de euros cada um desses grupos para desenvolver a sua atividade. Pela primeira vez, na história do movimento Angel, foi realizado um trabalho global. A OCDE realizou, há pouco tempo atrás, um estudo no qual o Brasil foi escutado através do professor Botelho, o Fernando Prieto, eu próprio e outros representantes de outros países, e foi criado e foi, de alguma forma, transmitido a todo o movimento Angels um conjunto de informação que até àquele momento era desconhecido. Curiosidade, este estudo foi sponsorizado, foi patrocinado pelo governo australiano. Se o governo australiano não tem patrocinado, não tínhamos alguma informação que eu recomendo que possam tentar obter. No site da OCDE, no portal corporativo da OCDE, pode ser recolhido este estudo. Para que possam ter uma ideia, e a Catherine de manhã apresentou este slide, em épocas de crise, de facto, como aquelas que estamos a viver, nomeadamente em mercados como o europeu, de facto, as empresas com menos de 5 pessoas, com menos de 5 anos de constituição, são aquelas que, nas épocas de crise, criam emprego. Ao nível europeu, é algo que está, de alguma forma, consolidado. Nós estamos, a EBAN, eu também estou aqui em representação da direção da EBAN, existem
27 países membros da IBAN, dos quais 115 clubes de Business Angels, federações de Business Angels, que envolvem cerca de 20 mil Business Angels. Tal como nos Estados Unidos, que Catherine mencionou, o crescimento nos Estados Unidos bastante significativo, também na Europa tem crescido significativamente o movimento dos Business Angels, um pouco por toda a Europa. Naturalmente que neste número de 409 clubes de Business Angels, o Reino Unido tem um peso significativo, tal como a própria França. Comparando, para ter uma ideia da comparação entre o mercado europeu e o mercado americano, apesar de o número de clubes de Business Angels ser superior na Europa do que é nos Estados Unidos, o facto é que em termos de investimento, o número de investimentos na Europa é 23% do mercado americano. Este movimento acabou por, de alguma forma, e esta nova emergência do movimento dos Business Angels, provocou e este é um sonho meu, e que tenho, de alguma forma partilhado com o meu amigo Fernando Prieto, também com o professor Botelho, ainda recentemente em abril, em Austin, nos Estados Unidos, tivemos uma discussão acalorada sobre o tema da World Business Angel Association, mas, de facto, vejam só, até 2007, quando nós organizámos em Portugal um fórum de líderes mundiais de Business Angels, até aquele momento nunca se tinham encontrado pessoas da Índia, da China, do Brasil, está ali Ernesto Weber também, que participou naquele encontro, e na sequência dessa reunião do Estoril, em 2007, criaram-se as condições para, em fevereiro de 2009, no Dubai, ter sido constituída formalmente a World Business Angel Association, com 11 países membros e hoje com cerca de 15 membros envolvidos. Uma World Business Angel Association não é mais do que uma tentativa de criar uma umbrella sobre o movimento Angel no mundo. Porque o movimento Angel nos Estados Unidos não é igual ao movimento Angel na Europa. O movimento na Europa não é igual àquilo que se faz na China. China não é igual àquilo que faz nos Emirados Árabes Unidos ou na América Latina. Mas não há uma voz. E isso é algo que tem que ser feito. Mas também aqui se vem à prática aquilo que nós sabemos do nosso espírito empresarial, da nossa experiência empresarial. A World Business Angel Association é uma startup. O que é que faz falta numa startup? É preciso acreditar. É preciso mover montanhas para nós conseguirmos atingir resultados. Não é um processo fácil, mas eu acredito que nos próximos tempos vamos conseguir fazer uma World Business Angel Association. Se o conseguirmos, ótimo. Se não conseguirmos, alguém o vai fazer, porque faz todo o sentido que, à escala global, haja uma voz sobre o tema dos Business Angels. Reparem que o que estamos a falar aqui não é um tema tão antigo quanto isto. O movimento dos Business Angels, de forma muito estruturada, tem as suas gênesis nos últimos 10 anos. Estão ali um conjunto de países que criaram os clubes de Business Angels há uma década atrás, no tempo da Gavia Angels, o próprio Business Angels Club, a Argentina, a própria ACA, que hoje é a maior organização do mundo, teve a sua gênese em 2004. E Business Angels já há muitos anos nos Estados Unidos, mas do ponto de vista da organização formal, apenas em 2004. Entrepreneurial Ecosystem. O problema do ecossistema, ou do ecossistema empresarial ou empreendedor, é algo muito complexo. É algo muito complexo e tem que, de alguma forma, ser interiorizado. Eu volto a repetir aquilo que disse há pouco. Para mim, a competição no futuro vai ser feita entre ecossistemas. E nós conseguimos, de facto, ter os ecossistemas a funcionar ou vamos ter muitas dificuldades em sobreviver no futuro. E o que é um facto é que, dentro deste ecossistema, por exemplo, é inconcebível hoje, quando nós todos sabemos que o empreendedorismo será para o século XXI mais importante do que a Revolução Industrial foi para o século XX, é inconcebível que, na maior parte das escolas secundárias, primárias até, não seja a ser transmitido o espírito empreendedor aos nossos jovens. O modelo em que assenta a escola é com base num trabalho, preparar os jovens para um mercado que já não existe.
Hoje já não há empresas para que os engenheiros tenham colocação. O futuro vai passar, porquê? Porque sermos todos nós a criar os seus negócios. E aqui não falamos, quando se fala do empreendedorismo, não estamos só a falar na criação de empresas, estamos aqui a falar ao nível da formação do espírito empreendedor, a atitude positiva, o querer ser um grande jogador do ténis, querer ser um grande jogador de futebol, consegue-se até aos 12 anos. Até aos 12 anos nós conseguimos ter o sonho de ser jogador de ténis, ser o próximo Neymar. A partir dos 12, 13, 14, vamos ver que não temos qualidades. Mas temos que instalar a confiança de que é possível que isso aconteça. E isso é um trabalho que tem que ser feito no ecossistema empreendedor. Na Europa, menos de 5% dos jovens na Europa, têm acesso a programas de empreendedorismo em idade escolar. Ora, naturalmente estão em desvantagem relativamente aos jovens que estão a estudar, por exemplo, em ecossistemas que promovam o espírito empreendedor nas mais recentes idades. É um exemplo da importância do espírito empreendedor. Bem, o que nós estamos aqui a falar em concreto é, num ecossistema, no caso concreto de stakeholders, como nós, Business Angels, de apoiar empresas que cresçam e vão necessitando de capital à medida que vão crescendo. Estamos a falar aqui, naturalmente, de empresas que nós normalmente associamos a estas empresas. Na Europa, temos também um quadro já bastante preenchido de empresas que nasceram na Europa. O Skype nasceu na Europa, não nasceu nos Estados Unidos, e outros. Está tudo cheio. Mas o que é um facto é que os Business Angels, nós próprios, nos nossos clubes, confirmamos isso. A maior parte dos projetos não são financiados pelos Business Angels. Este slide foi preparado pela IBAN, é muito semelhante ao da Catherine nos Estados Unidos. Entram 100 deals e, portanto, saem 4, 5 investimentos. Algo aqui que não está bem. Há algo aqui que não está bem. É natural que o próprio ecossistema não está a fazer o seu trabalho. Muitas vezes associamos a criação de empresas à existência de incubadoras. Nos Estados Unidos, a Associação das Universidades de Tecnologia demonstraram, num estudo recente, que apenas 1% das empresas que nascem nas incubadoras são financiadas. 1%. Porquê? Porque as incubadoras têm um foco muito grande no tema da parte científica. Ainda. Hoje tem vindo a emergir o efeito das aceleradoras. Porquê? Porque são dados mais suporte aos potenciais empreendedores para terem mais probabilidades de lançarem as suas empresas. Mas há algo aqui no ecossistema que não funciona. E normalmente aqui assim, nesta parte do gap que normalmente acontece, há uma parte que nós, Business Angels, ainda podemos cobrir e que tem a ver com a reputação. A reputação é muito importante para que muitos dos jovens consigam entregar os seus produtos ao mercado. Aqui assim, nós temos estado a falar na parte, ou falei neste slide, nesta estatística de 100 para 5, mas nós temos também que nos preocupar com a ligação depois de saída dos Business Angels com os VCs. É muito. Nós temos que tentar, e nós, Business Angels, podemos de alguma forma apoiar os empreendedores a fazer a transição para os VCs. Mais um aspecto importante para a existência dos Business Angels, mais um aspecto importante para que as políticas públicas de apoio ao empreendedorismo e, em particular, os Business Angels, nos deem capacidades para desenvolver as nossas atividades. A parte da performance. Hoje falou-se aqui de performance, mas tenho aqui um quadro, não é recente, mas é o que tenho, de que, mais uma vez, os Business Angels arriscam muito o seu dinheiro. 56% dos investimentos realizados em 2009 por cerca de 158 Business Angels americanos não tiveram retorno positivo. No Reino Unido, nos Estados Unidos, em 2007, a estatística foi basicamente a mesma. 52% dos projetos não tiveram retorno positivo. Eu sei que em termos médios, 2,6% houve um retorno positivo de 2,6 vezes o dinheiro metido ao fim de 3 anos e meio. Porquê? Porque, de facto, o número de projetos
que tiveram êxito, 9%, por exemplo, tiveram taxas de rentabilidade 10 vezes superiores. Portanto, 9% dos investimentos realizados pelos 158 pessoas no Reino Unido tiveram um retorno 10 vezes mais. Em termos de cash flow, permite depois que as médias sejam 2,2 vezes mais do que aquilo que se colocou. Mas em termos, analisando número de projetos que tiveram retorno negativo, foram 50%, 56% dos investimentos. Ou seja, os business angels correm mesmo riscos em termos dos seus investimentos. Há aqui um outro slide. Como eu digo, esta apresentação fica disponível e podem depois ver com mais detalhe, mas mesmo aqueles projetos que tiveram retorno negativo, 35% tiveram zero. Houve perdas totais. E, portanto, é necessário que, se houver um investimento feito, o nosso dinheiro é investido com co-investimento, tem maior probabilidade de ter sucesso e já lá vamos a isso. Só uma mera curiosidade, também um estudo que foi realizado recentemente e, como disse, eu preparei-me para fazer esta apresentação, li alguma informação que estou a partilhar convosco. Uma parte significativa dos resultados tem a ver com o perfil dos business angels. Um conselho que se retira é que os business angels que têm experiência empresarial nos setores onde vão investir o dinheiro têm uma taxa de probabilidade de sucesso muito superior àqueles business angels que apenas investem do ponto de vista financeiro. Portanto, é aconselhável que os investimentos sejam feitos em setores onde se tenha, ou individualmente, ou se estamos a trabalhar em grupos, em operações sindicadas, que alguém tenha o conhecimento desse mercado. O tema de due diligence. Foi falado há pouco o tema de due diligence. De facto, nós temos muito o hábito ainda de tomar decisões, eu próprio falo por mim, eu já tenho uma carteira de investimentos, posso partilhar convosco em termos de track record. Ainda não tenho nenhum resultado positivo, mas ainda quero acreditar que vou ter, eu também ainda tenho algum tempo para o fazer. E o que é um facto é que muitas vezes investimos por feeling. Não estou a dizer que não se possa investir por feeling, porque realmente isto funciona, por um lado, às vezes para bem, outras vezes funciona para mal. Para mal, às vezes funciona como o senhor, por isso é que isto não pode ser standard. Penso que todos sabem a história do Twitter. Os fundadores do Twitter foram falar com o presidente da Google, o CEO da Google, Eric Schmidt, para investir no Twitter. E o Eric Schmidt da Google, quando analisou o dossiê, disse qual é o valor? Isto é o e-mail dos pobres. Desvalorizou o Twitter. O Twitter hoje vale 7 mil milhões de dólares. A due diligence é importante. Muitas vezes pergunta, Francisco, mas como é que nós podemos fazer due diligence de algo que detectou uma oportunidade que é disruptiva? Ainda não há história sobre aquele setor de atividade. Como é que eu posso fazer uma due diligence tradicional? É óbvio que não pode, mas pode-se preocupar, por exemplo, com o espírito, com o perfil dos empreendedores. Se calhar a análise vai ter que ser mais feita sobre a equipa que nos está a apresentar o projeto. Criar, por exemplo, alguns obstáculos, fazer alguns desafios, eu considero isso uma due diligence. Nós podemos ver que tem um interesse, mas se não houver, de alguma forma, o atingimento de alguns resultados enquanto nós estamos nas negociações, obviamente que eu perco o interesse. Dou-vos um exemplo recente que se passou comigo. Uns jovens que me apresentaram uma equipa em Lisboa que era constituída por 3 pessoas. Um americano, de Silicon Valley, um australiano e um português. E apresentaram-me um projeto que eu adorei. Eu não sendo da minha área de atividade, mas era um projeto que tem a ver com a parte pessoal, dos dados pessoais, e eu achei aquilo extremamente interessante. Falei com os meus colegas das minhas entidades veículos, que são o nome que nós utilizamos para as empresas que os business angels criaram para gerir o fundo com investimentos, nós designamos por entidade de veículo. É um veículo que nós criámos para investir em empresas. E então olhámos para o projeto e achámos extremamente interessante, muito bem fundamentado, do ponto de vista do plano de negócios, do mercado, da necessidade, tudo. Entretanto, naquela reunião, numa da segunda, terceira reunião, eu inclusivamente consegui que, hoje em Lisboa, existe um local que é uma aceleradora que se chama Startup Lisboa.
parecido com o Startup Chile. Pelo menos do ponto de vista mediático, o Chile é muito conhecido. Até Lisboa fez Startup Lisboa. E então, eu conheço o responsável da aceleradora, liguei para ele e consegui que esses jovens fossem a trabalhar ou fossem a ter a possibilidade de ficarem nessa aceleradora. Portanto, com o telefonema, portanto, os contactos pessoais são importantes, consegui que eles fossem ter um escritório, um espaço onde pudessem desenvolver a sua atividade. E nós decidimos, começámos a falar do equity, já nesta parte da due diligence, e passado uns dias, nós, entretanto, exigimos uns milestones, para que eles nos dessem os milestones para aplicarem o dinheiro, e eles disseram que na semana seguinte nos entregavam os milestones. Na semana seguinte, recebi um e-mail, perto das 23 horas, estava combinado no dia 8, e no dia 8 às 23 horas recebi um e-mail deles dizendo-me o seguinte: caros sócios, já a tratarmos por sócios, o facto de termos vindo para a incubadora de Lisboa permitiu-nos ter acesso a conhecimento que nos fez alterar o plano de negócios para fazer o que pretendíamos. O facto de terem ir para a incubadora de Lisboa fez com que alterassem o modelo de negócios. Então, para mim, um dos aspectos mais importantes do projeto que me estavam a apresentar era o facto de eles dominarem muito bem, até comparativamente a algumas empresas que estavam a nascer em Silicon Valley na mesma área de atividade. E agora foi pelo facto de ter mudado para, obviamente que eu estou de pé atrás relativamente a este projeto. Um mês depois mandaram-me o plano de negócios. Para mim, deve ser difícil colocar dinheiro. Mas pronto, é um exemplo. Portfolio Investing é um dos aspectos mais importantes. Como é que Business Angels, que eventualmente possamos ter 100 mil euros para aplicar, podemos criar um portfólio de investimentos com 100 mil euros? Naturalmente, se tivermos um fundo com investimento, o nosso portfólio aumenta. O nosso portfólio, se puder ser gerido por nós, aumenta. Então, a probabilidade de termos sucesso é maior. É mais um argumento a favor do... O tema do ecossistema. Well Function Entrepreneurial Ecosystem é essencial. Nós somos apenas um elo do funcionamento do ecossistema. Tem que haver uma cadeia contínua. Os jovens têm que vir junto a nós, preparados, como o Pedro há pouco de manhã referiu. Não podemos substituir-nos aos business angels, eles têm que vir com capacitação empresarial. Têm que perceber com quem se estão a relacionar. Esse trabalho pode ser feito previamente. A questão relacionada com a social capital and networking é fundamental. Aquilo que hoje estamos aqui a fazer neste Congresso Internacional, aquilo que eu, Fernando, nomeadamente, temos de sonho para a World Business Angel Association, é essencial. Nós precisamos de ter pontos de contacto a nível global, porque as nossas startups, de acordo com aquilo que é a nossa ambição de termos criação de valor, é o mercado global. E é isso que nós precisamos de fazer. E nós temos que pensar muito mais para além daquilo que são os nossos contactos locais. Já vou dar um exemplo concreto. Vou passar agora... Pronto, é um dado interessante, não sei se têm conhecimento deste caso, é um dos casos mais recentes de sucesso dos Business Angels, em que uma empresa chamada Instagram, que tem na sua equipa fundadora um brasileiro, que por acaso viveu em Lisboa 6 anos, antes de ir para os Estados Unidos. Uma empresa onde os Business Angels, uma empresa com 13 colaboradores, com 551 dias de vida, foi vendida ao Facebook por $1.000 milhões. Eu sei que me podem dizer, e Francisco, você é um sonhador, não percebe que esta transação foi feita por causa da Facebook e para o Nasdaq? Talvez, mas o que é um facto é que isto aconteceu. Os Business Angels ganharam 33 vezes mais o dinheiro, e vejam quem foram os Business Angels. O Jack Dorsey, fundador do LinkedIn, o Adam DeAngelo, colaborador do Facebook, e o X Saka também. E houve duas VCs que também colocaram dinheiro com os Business Angels e fizeram a transação de 138 vezes mais. Ou seja, aqui, os players a funcionar, empreendedores, Business Angels e os VCs. Quais são as tendências? A Catherine também referiu isso de manhã.
há estas áreas que os Business Angels estão a apostar bem. De facto, a área dos dispositivos médicos, a ligação entre a tecnologia e a medicina está a captar cada vez mais os interesses dos Business Angels. É fácil de perceber porquê. Porquê? Porque uma necessidade, resolver um problema da diabetes, ou resolver um problema do estômago ou do nariz, é um problema que depois será escalável em todo o mercado global. A parte das energias. E nas energias não é só energias com grandes investimentos, ao nível das eficiências energéticas. Portanto, challenge. Agora aqui uma nota relativamente aos desafios que o mercado de Business Angel tem a nível global. Há um aspecto muito importante que tem a ver com a credibilidade da informação. Há um mercado, a parte do research não é representativo da atividade dos Business Angels a nível global. Um problema seguinte que é o following funding. Qual é o momento em que nós saímos das participadas? No mercado em crise, como é aquele que nós estamos a viver, como é que nós saímos? Como é que são as nossas estratégias de saída? E isso é algo que é complexo, porque há muito tempo que os Business Angels, e nomeadamente na Europa, com os mercados como estão, estamos a ter dificuldades em sair das empresas. Como é que nós sustentamos as nossas organizações? Como é que o Gavia Angels, como é que o Business Angels Club, como é que a Federação vai continuar a ter sustentabilidade? Mesmo a própria ACA, disse-me o John May, o líder, está-se a debater com o problema de como é que vai continuar a ter a associação de pé. Porque os sócios não estão a querer pagar cotas. Os sponsors, com a crise que estão a deixar de colocar dinheiro. Qual é o modelo que as federações, associações vão manter? A profissionalização do mercado é algo importante. E depois há algo aqui que não se falou, mas há pouco fiquei satisfeito por ver três senhoras no palco, é a necessidade de trazermos para o movimento dos Angels empresárias, gestoras. Apenas nas estatísticas foram realizadas, o movimento Business Angels tem entre 5% a 10% de mulheres. Precisamos de trazer mais mulheres, mais profissionais para este movimento, porque este movimento, e elas têm, nós sabemos, as senhoras têm uma forma diferente de fazer negócios e muitas vezes devem também perceber que podem ter neste movimento oportunidades interessantes para os seus negócios. Só quando eu falei há pouco da falta de dados, para poderem ter uma ideia, o mercado visível, e este estudo foi feito aquele estudo da OCDE, com base num conjunto de estudos que a Karen Wilson, foi quem fez o estudo, pesquisou. Ela diz que o mercado visível apenas é, na Europa, qualquer coisa como 7%. Invisível é 93%. Mesmo nos próprios Estados Unidos, o mercado visível é apenas 3%. E, portanto, a credibilidade dos números é essencial. Se nós queremos que a União Europeia apoie os Business Angels, com o Fundo de Investimento de Business Angels, o Banco Europeu de Investimentos apoie os Business Angels, se nós queremos que o BNDES apoie os Business Angels, se nós queremos que o governo australiano apoie os Business Angels, precisamos de dar informação, precisamos de ter credibilidade na informação. Há estatísticas que são feitas preenchendo informação na internet. Eu não digo o país, mas há um país que tem estatísticas. Eu próprio em Portugal fui à internet e introduzi dados sobre os investimentos que eu realizei. Portanto, não faz sentido, porque eu não era parte daquele estudo. Só para verem, isto tem que merecer uma atenção particular dos profissionais dos Business Angels, ou das nossas atividades. Há aqui um aspecto que são algumas dados que eu penso que devemos partilhar. Algumas tendências. A emergência, nomeadamente nas áreas da internet, das chamadas Lean Startups. As Lean Startups são startups que são criadas, nomeadamente no setor da internet, com poucos recursos. Não é preciso muito dinheiro para criar uma aplicação para um iPhone ou para um novo conceito de negócio. E, por vezes, nós podemos, Business Angels, algo que está a acontecer, se nós tivermos a capacidade de ajudar um empreendedor ou um grupo de empreendedores a lançar até um determinado patamar uma empresa, se calhar, por exemplo, a AES do Brasil, o Guilherme, facilmente pode tomar uma posição na nossa empresa.
que nós estamos a apoiar. Ou seja, as Lean Startups, eu estou a falar de tendências, estão a demonstrar que os business angels que conseguem investir nestas empresas não estão a depender de segundos e terceiros rounds de financiamento por parte dos VCs e, portanto, começam logo a ter resultados mais imediatos, retornos mais rápidos. Portanto, a ter atenção ao movimento das Lean Startups é muito interessante. Também está a emergir as plataformas online. Há uma plataforma online bastante conhecida, que é a Gust, a Viral Angels, e também aqui associo o tema do crowdfunding. O crowdfunding, portanto, que sabem, também tem estado a aparecer. Naturalmente, eu não considero crowdfunding business angels, mas o que é um facto é, para nós detectarmos projetos, pode ser que seja interessante ver o que é que está a aparecer nessas plataformas de crowdsourcing. Em termos de cooperação internacional, transnacional, aquilo que se tem visto é pouco. Apesar de muitos de nós falarmos nas questões dos cross-border investments, etc., o que é um facto é que a realidade demonstra que está a acontecer muito pouco. Os negócios transnacionais, o que acontece é, por exemplo, Portugal tem fronteira com a Espanha e, portanto, conseguimos, nas zonas transfronteiriças, perto à fronteira, fazer operações. É normal, como foi assinado o protocolo agora entre o Gavi Angels com a Argentina, é provável que haja possibilidades de fazer alguns negócios, mas aqui transnacionais. Mas à escala global, a situação não está a acontecer muito bem. O tema ali da Affinity Angel Networks and Groups. O que é normal é criar clubes de business angels, fazer contactos, por exemplo, como aqui tem o caso do MIT Club. Pessoas que estudaram no MIT, pessoas que investem em determinados setores. Nós temos que tentar ser um pouco mais ambiciosos a esse nível. Vou deixar para o fim, com um exemplo português, que eu gostava de colocar em prática, um exemplo concreto de como é que nós podemos melhorar a questão das redes. Investimento, Impact Investing tem a ver com alguns negócios que os business angels estão a fazer na área social. Há vários business angels que estão a apostar na área das organizações não lucrativas, considerando que também aí há fatores de interesse de investimento, independentemente do tema de não ser, obviamente, o retorno habitual. Mas está a haver um crescente número de operações nestas áreas. O tema das aceleradoras está a merecer também uma importância muito grande, precisamente porque se considera que as incubadoras, parques tecnológicos, não estão a resolver, ou não é algo bastante interessante para os business angels, e nós está-se a detectar que, de facto, as aceleradoras, permitindo reforçar algumas componentes na área da passagem ao mercado, no sentido de criar condições favoráveis através de pequenas networkings, pode ser extremamente interessante. Onde está Corporate VCs, entra na esfera da AES, que é a necessidade de o ecossistema também ter empresas Corporate Ventures. A Petrobras tem todas as condições, não sei se o tem ou não, para fazer a Petrobras Ventures. A Google tem a Google Ventures, a Nokia Ventures. A Petrobras vai ter um peso bastante grande nas políticas de investimento públicas e privadas aqui no Rio de Janeiro. Era muito interessante poder criar uma unidade de venture para trabalhar em conjunto connosco. Não faz o pesquisa, mas seria uma primeira entidade a quem os business angels poderiam apresentar os projetos. E agora, os fundos de co-investimento e os incentivos públicos. Já estou a ficar atrasado, mas aquilo que os estudos têm demonstrado, há basicamente 4 áreas de apoio aos business angels. Incentivos fiscais, fundos de co-investimento, apoios às redes de business angels e a formação e desenvolvimento dos investidores angels. Porquê que os fundos de co-investimento são importantes? Porque os business angels continuam a estar, precisam de aumentar o seu portfólio, a sua capacidade de investimentos e há um facto também que nós temos verificado. Estamos a necessitar de mais tempo nas empresas. Como precisamos estar mais tempo nas empresas, nas startups, nós não temos estrutura de financiamento para aguentar enquanto não conseguirmos mais uma round de financiamento. E isso é algo extremamente importante. Um aspecto importante para que possam ver que isto não é
não é nenhum gosto especial do Francisco Banha, é que existem, e isto são só alguns exemplos concretos de vários modelos de co-investimento lançados a nível europeu. Reparem, se eu vivo em Portugal, se tenho um fundo de co-investimento, os espanhóis que estão ao meu lado, os meus amigos de Espanha, não têm nenhum co-investimento. Estão de alguma forma, desfavorecidos relativamente a mim. E vejam que existem várias modalidades para trabalhar o tema dos fundos de co-investimento, nomeadamente a relação, quando coloca um business angel, quando coloca um público. Pode haver uma relação de por cada €1, o fundo público mete €1. No meu caso, em Portugal, nós fomos mais ambiciosos, conseguimos convencer melhor o governo. Nós pomos €1 e o governo mete €1,80. Depois, há várias maneiras de funcionar. Como está ali, há possibilidades de o modelo de investimento por parte dos business angels ser através da criação de entidades veículo. No caso português, nós fomos obrigados a criar sociedades anónimas, sociedades gestoras de participações sociais, com um capital social mínimo de €50.000, e essa sociedade é que faz um contrato com o governo de empréstimo, em que, por cada investimento que nós fazemos, enviamos um e-mail para a entidade que coordena o dinheiro do lado do Estado e informamos que, dentro de 15 dias, precisamos do dinheiro para colocar numa startup. Portanto, o dinheiro é colocado na nossa empresa e a nossa empresa coloca o dinheiro numa startup. Há outros mecanismos que têm a ver com a questão relacionada com deal a deal. Portanto, não passa pela entidade, pela sidecar vehicle, mas vai diretamente para a startup. Há vários modelos. Avançando, este quadro fica disponível, não vou estar aqui em detalhe, mas o que é um facto, e aqui de alguma forma está resumido, é feita à medida dos business angels. O rácio tanto pode ir de €1 como €1,35, 65% em termos aqui, €1,80 é da relação. Porquê? Porque cada investimento que eu faça de €100, 65% do dinheiro vem do governo e 35% vem dos business angels, e a relação. Os business angels têm aqui um aspecto bastante interessante, já agora em termos do tamanho dos fundos. Os fundos têm desde fundos com menos de €1 milhão até fundos que ficam entre 6 e 10 milhões de euros. Na Holanda, o mínimo são 8 milhões. É 4 milhões do lado do Estado, 4 milhões dos business angels. Em Portugal, o modelo que nós fizemos foi, o modelo mais fácil foi cada sidecar vehicle tem acesso a 500 mil euros. Portanto, são fundos inferiores até a €1 milhão. Portanto, aqui o tal rácio que há pouco falei, comparando o exemplo português com o holandês e o da Escócia, aqui a relação é €1 do Estado, €1 dos business angels. Em Portugal, a relação é €1,80 por cada euro que os business angels colocam. Aqui sim é um aspecto importante que eu gostava. Imaginem que o Rio Negócios ou o BNDES lança um fundo de co-investimento para a comunidade de business angel que está inscrita, que é associada de um clube. Ou que seja, só pode concorrer a esse concurso os business angels que estejam associados no Gavia Angels, no Vitória, no São Paulo, etc. O que é que permite? Agora imaginem que não só podiam ter 500 mil euros, por exemplo, como poderiam ter uma assimetria na distribuição dos rendimentos. Ao caso português. Portanto, no limite, eu tenho um sidecar vehicle. Tenho um contrato com o Estado que me permite utilizar 500 mil euros. No limite, para eu utilizar os 500 mil euros, eu tenho que investir do meu lado, com os meus business angels, 270 mil euros. 500 e nós 270. E vamos aplicar os 770 mil euros em 10 startups. Ok? Vamos investir o dinheiro. Tudo corre mal. Correu tudo mal, perdemos o dinheiro todo. Quanto é que eu vou ter que reembolsar o Estado? 0. Porque
contrato de 500 mil euros foi feito com base na minha credibilidade e dos meus sócios para gerir fundos. O Estado perdeu 500 mil euros, nós perdemos 270 mil. Ok, não correu mal. Nós conseguimos vender startups. Tivemos exits e, por exemplo, recebemos 200 mil euros dos 770 mil euros que investimos. Houve uma startup que foi vendida, recebemos 200 mil euros e agora o que é que vamos fazer ao dinheiro? Vamos distribuir a quem? Aos business angels e ao Estado. Então, temos uma primeira fase, fase A. Dos 200 mil euros, 80% do dinheiro, 160 mil euros, é para os business angels. Portanto, 20% do dinheiro é para o Estado. Ou seja, se vende, nós já recuperámos 160 mil dos 270 mil e o Estado apenas recuperou 20% dos 200 mil euros, recebeu 40 mil euros. Até que eu receba os meus 270 mil euros, estou na fase A. Ok? Todo o dinheiro que eu receber, até atingir os meus 270 mil euros, é 80% para nós, 20% para o Estado. Quando essa fase A for atingida, entramos na fase B. Se ainda tivermos a empresa, imaginemos, para facilitar o processo, nós recebemos 270 mil euros. O Estado recebeu, por exemplo, para facilitar, 80 mil euros ou 60 mil euros. Não há mais empresas para vender. Então, nós recuperamos e o Estado não recuperou. Qual é o interesse para o Estado? O Estado contribuiu para a criação de riqueza. 2, os business angels, se estão a ser premiados na fase A, foi porque não tiveram remuneração do tempo que tiveram a acompanhar as suas startups. Portanto, o Estado pagou de alguma forma, contribuiu de alguma forma também para o tempo que nós tivemos a executar o programa. Mas reparem, nós não ganhámos nada. Nós apenas recuperámos o dinheiro que tínhamos colocado. Porque na fase A ainda só recuperámos o nosso dinheiro, não tivemos qualquer ganho. A única coisa que foi relativamente ao Estado, o Estado não ficou prejudicado, mas teve outras vantagens. As startups onde nós investimos o dinheiro criaram um emprego. O emprego permitiu o pagamento de impostos. As empresas onde os business angels colocaram o dinheiro fizeram transação de bens e serviços. O Estado cobrou o IVA. Portanto, o Estado, ao fim de pouco tempo, recebe o dinheiro. Continuamos a vender empresas. Fase B. Então aí, o dinheiro que entrar é 50% para os business angels, 50% para o Estado. Ora, nesta fase, a priori, se ela terminasse sem haver mais empresas para vender, nós tínhamos um ganho de 50% e o Estado poderia não ter recuperado o seu dinheiro. Aí acontece algo importante. Enquanto que o primeiro dinheiro que entra, até nós recuperarmos os nossos 270 mil euros, pode ser logo distribuído, quando esse dinheiro entra na fase B, nós temos que colocar o dinheiro no banco do nosso sidecar vehicle. Não o podemos distribuir. Porquê? Porque se não houver mais empresas para vender, o Estado vai ficar com esse dinheiro. Portanto, o Estado recupera parte do seu dinheiro. Quando entramos na fase C, ou seja, quando nós já recuperamos o nosso dinheiro, o Estado já recuperou o seu dinheiro, há mais empresas para vender? Então, 80% do dinheiro é para os business angels, 20% é para o Estado. Imaginem que se vocês pudessem desenvolver a vossa atividade com este mecanismo. Tenho a certeza que a vossa atividade, que já é muito importante hoje, ainda seria muito mais importante. Vejam, porque se não tivéssemos tido este apoio, nunca teríamos realizado 56 projetos. Eu posso comparar o retorno por 100 mil euros investido por parte dos 3 tipos de fundos. O nosso fundo com investimento em Portugal, por cada 100 mil euros, vai permitir ter um retorno de 589 mil euros. Eu terei disponível para facultar toda a informação para que possam fazer pressão para terem o vosso fundo com investimento. Através do António, eu vou disponibilizar todos os contratos que assinámos com o governo português, como foi feita a call, etc., para que possam estudar, porque é considerado um best practice a nível internacional o caso português. Portanto, aqui está um pouco a história.
que eu acabei por dizer, nós podemos ter este dinheiro, o contrato que assinámos com o Governo, permite-nos que os nossos investimentos têm que ser realizados até junho de 2013. Vejam, até ao momento investimos em 8,2 milhões de euros. Ainda temos 34 milhões para investir. O programa termina em junho de 2013. Não temos projetos. Se houvesse aqui umas startups onde os business angels da Gavin Angels investiram, que quisessem ir para o mercado europeu, podia ser um momento bom para criar uma startup em Lisboa e com fundos do nosso fundo, porque nós só podemos investir em Portugal, não podemos investir no Brasil. Mas isso poderia ser alguma forma a fazer. E mais tarde, em 2014, se aqui no Rio de Janeiro houvesse o fundo de co-investimento, nós poderíamos vir para aqui com algumas das empresas que lançámos em Portugal, aproveitar o financiamento dos business angels aqui para entrar no mercado da América Latina, por exemplo. É muito interessante. Portanto, em 56 investimentos, 8,2 milhões de euros. Porquê que isto é bom? É bom para os business angels, eu já referi de alguma forma, permite aumentar a nossa capacidade de fazer mais investimentos, permite-nos fazer a ponte, podemos fazer operações sindicadas. Há 54 grupos de business angels, como eu disse. Eu estou em 2 grupos. Eu posso fazer operações sindicadas com outros business angels antes de ir para os VCs, o que pode ser bastante interessante. Está a terminar, não é? Pronto, eu vou avançar então aqui para os governos. Este slide é importante para os governos. Há sempre aquela questão dos governos e mesmo em termos de porque nós estamos a apoiar os privados, etc. Não, é muito importante como aqui está. Portanto, primeiro que tudo, do ponto de vista da decisão política, não está a favorecer ninguém em particular. Quando o Estado diz que tem 28 milhões, que está disperso por 54 grupos de pessoas, é muito difícil pôr em causa aquela decisão política. Mas, quem vai investir nas startups não é o governo. Os meus sidecar vehicles é que decidem onde colocar o dinheiro. A única coisa que o governo tem que fazer é enviar uma transferência bancária de acordo com o pedido que eu lhe faço. Nós é que decidimos. O Estado não vai pagar não vai pagar o acompanhamento das startups. Não vai pagar porque nós estamos a fazer esse trabalho. Ajuda a desenvolver uma comunidade de investimentos. Com mais investimentos feitos pelos business angels, é mais fácil atrair os VCs. É muito mais fácil os venture capitalists virem ter connosco agora, porque nós já corremos o risco que eles não quiseram correr, porque não estão preparados para isso. Então, nós já corremos esse risco, vamos ver qual os projetos em que nós podemos entrar. Eu só queria dizer-vos o seguinte. No nosso modelo, nós consideramos muito importante que tivesse envolvido connosco uma capital de risco, uma venture capital. E, portanto, o dinheiro, os 42 milhões de euros, são 28 milhões do Governo, 12,5 milhões nossos e 1,5 milhões de uma VC. E, portanto, houve 18 grupos dos 54 que quiseram ter como sócio um VC. E porquê? Porque, apesar dos 500 mil euros ou 770 mil, já é um número interessante, não deixa de haver um risco muito grande na necessidade de novas rounds de financiamento. Com 770 mil euros, nós fazemos 10 projetos de 77 mil euros. Ora, é provável que um projeto de 77 mil euros, ao fim de 6 meses, tenha preciso mais dinheiro. Se eu não conseguir captar o interesse de outros VCs ou de outros business angels, é muito importante que eu possa ter um parceiro que conheça o projeto desde o início. E quando eu lhe disser, olha, este projeto de 77 mil euros vai precisar de mais 77 mil. E eles têm muito mais capacidade de dizer que sim, porque o conhecem, do que se formos contactá-los a primeira vez. Pronto, a parte fiscal. Eu acho que é interessante a parte fiscal, não vamos perder muito tempo aqui, mas eu posso também mandar para o António um estudo que a Federação Nacional de Business Angels Portugueses fez com o apoio de uma consultora internacional, a Mazars. Este estudo foi citado inclusivamente no relatório da OCDE pela Karen e foi citado agora num estudo feito pela União Europeia também, que está demonstrado que o Governo não tem custo nenhum com a atribuição deste fundo, deste incentivo fiscal. Porque o Governo vai, com a criação de novas empresas,
como eu disse há pouco, criar emprego, as pessoas vão pagar impostos, etc, etc, etc. Isso está demonstrado que, mesmo aqueles casos que não correm bem, o dinheiro vai ter que ser aplicado. E uma parte substancial do dinheiro que é aplicado vai diretamente para o Estado. E isso está feito, todo o trabalho está feito do ponto de vista científico, que eu posso enviar para vós. Pronto, aqui a questão do Reino Unido. O Reino Unido é o país na Europa que tem apostado mais na atribuição de fundos. Só para terem uma ideia, eles tinham até abril de 2011 a possibilidade de deduzirem um empresário, um business angel podia deduzir na sua, não sei como se diz aqui no Brasil, mas em Portugal é no nosso IRS, no nosso rendimento, podemos deduzir 30% dos nossos investimentos até um montante de 500 mil libras. Agora, a partir de abril de 2012, o valor passou a ser 30% no valor máximo de 1 milhão de libras. É uma dinâmica bastante grande. Nós, em Portugal, se nós conseguimos agora ter 20% de um investimento de 50 mil euros, vamos poder deduzir 10 mil euros e já vamos ficar contentes. Mas pronto. E depois aqui o governo inglês criou inclusivamente um sistema para startups que possam fazer investimentos até 100 mil euros. Mas essa legislação também vou dar porque não vale a pena. Agora, o problema que eu considero extremamente interessante ao nível dos nossos países, que era aquela questão que há pouco falava, de nós termos que pensar de forma diferente daquilo que tem sido o nosso passado. Opa, desliguei? Não. Diáspora portuguesa. Portugal tem 10 milhões de habitantes, mas Portugal tem 5 milhões de portugueses fora de Portugal. A nossa diáspora, que curiosamente está localizada em centros nevrálgicos, como por exemplo Califórnia. Faz agora um ano que eu fui com o Presidente da República de Portugal à Califórnia e contactei com a diáspora portuguesa da Califórnia. Vários empresários portugueses na Califórnia. Então, por que não a comunidade de diáspora portuguesa criar um fundo de co-investimento para, por exemplo, investir nos projetos que nós investimos em Portugal? Se eu quero entrar com um produto na Califórnia, por que não apresentar esse produto ou essa empresa a um português que está na Califórnia? Então vamos continuar. Em Paris, a comunidade de portugueses em Paris é brutal. Em Toronto, em Boston, na Índia, na China, no Brasil. O mesmo do vosso lugar. Há milhares de brasileiros que estão em várias partes do globo. E, portanto, pensar um pouco mais vasto é interessante. Claro, Francisco, você é um sonhador. Ok, mas o futuro, como o António falou há pouco, António Blair, David Cameron, colocou uma fasquia. Mas esse tema da diáspora, que os indianos já fizeram com o TAI, também há uns anos atrás, uma organização que tem funcionado com base nos americanos que estavam, com base nos indianos que estavam na América, tem funcionado. Nós também podemos pôr isto a funcionar. E acho que há algo muito interessante para fazer. A questão particular, e agora é uma nota final, nós, entre Portugal e Brasil, tem havido, naturalmente, relações comerciais. Agora, a Embraer vai investir 177 milhões de euros em Portugal. Está previsto a Seatec de Campinas investir também em Portugal 25 milhões de euros. Portugal também tem feito muitos investimentos no Brasil. O problema é que isto é macro. Nós temos que fazer o mesmo ao nível das nossas organizações. Fazer um evento destes, como o 2, que foi espetacular, estou muito satisfeito, o nível é muito alto. Acho que todas as intervenções anteriores, mesmo as perguntas, foram de grande valor. Imaginem o que era hoje o dia, com 10 startups portuguesas, com 10 startups brasileiras. E fazer, onde é que nós temos aqui pontos de contacto que possamos fazer estas empresas terem sucesso. Eu acho que isso não é muito difícil. E depois replicar este modelo em Lisboa ou no Porto. Acho que é algo que nos deve motivar a nós. Para concluir, gostava de refletir agora como brasileiros, portugueses, chilenos. Fernando, mira somente este quadro que aqui está. É que não nos podemos esquecer que nós desenvolvemos atividades
nos nossos países, nós não temos fora dos nossos países. Aqui o que nós sabemos é que o PIB mundial, o PIB dos países emergentes, o PIB dos países desenvolvidos, tem vindo a descer. E está vindo a descer. Vejam quais são as projeções para 2013 da economia mundial, do PIB mundial, de 5,3 para 2,1. Ou seja, a competição vai ser tremenda. E se acreditar naquilo que eu disse há pouco, se a competição se fizer com base nas empresas disruptivas e essas são apoiadas por nós, então acredito que o sucesso passe por aqui. Utilizando um provérbio africano, que deixo aqui para todos, há quem disse há pouco, se queres ir rápido, vai sozinho, se queres ir longe, vai em grupo. E os Business Angels é uma atividade em grupo. E acho que nós a devemos promover e desenvolver. E termino com algo que me tem motivado a mim mesmo, que é não desistir. Era mais fácil ter desistido quando, entre 2000 e 2006, havia só um clube de Business Angels em Portugal, mas se tivesse desistido não estava aqui convosco. E para mim, podem acreditar que é das coisas que mais gozo me dá, é poder partilhar este conhecimento convosco e acreditar que é possível passarmos pelo mundo e deixarmos algo muito interessante para todos. Obrigado. Bom, muito obrigado a todos aí pela participação de todos, né? Foi uma longa jornada, como o próprio nome diz, né? Muitos já ficaram cansados, já se foram, né? Mas quero convidar todos a primeiro para participar do evento da manhã do MIT Clube do Brasil Startups Angel Summit, quer dizer, vai ter um programa bastante. Espero que todos os anjos possam participar amanhã vamos ter 2 pitch competition, um de tecnologia, um de energia. Temos 10 empresas super interessantes no tecnologia, outras 6 na área de energia também que foram selecionadas junto com a SS Brasil, uma área nova para a gente explorar de investimento, que tradicionalmente os anjos não entram. Então vai ser muito interessante e, logicamente, a participação de todos os anjos presentes aqui no Pitch Competition amanhã, para a gente é fundamental para o sucesso do evento também. Quero agradecer a todos os palestrantes, os speakers, os panelistas, os participantes, as perguntas, toda a interação que a gente teve aqui, que foi fantástica. Acho que foi um belo evento para todos, acho que foi uma troca de experiência, um começo de uma troca de experiência, né? Talvez alguns de vocês podem ter se perguntado por que está falando de segunda jornada, né? Eu espero que a primeira jornada foi em 2004, ou seja, demoramos 8 anos para fazer uma segunda. Espero que a terceira, na verdade, nem seja uma terceira, mas seja talvez um primeiro congresso de uma Associação Latino-Americana de Investidores Anjos, uma Associação Brasileira de Investidores Anjos. Não temos uma terceira, mas o próximo evento que a gente vai se encontrar seja o mais próximo possível, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Nós já estamos em uma conversa aqui de a gente fazer um programa de capacitação para anjos, talvez em julho. Então, acho que caminhar nesse sentido vai ser muito importante. Continuar, agradecer em particular, digamos, a participação dos colegas que vieram dos Estados Unidos, da Europa, o Francisco, o Fernando, os colegas do México, colegas do Uruguai, que estão em empresas do Uruguai, que estão aí, da Argentina. Então, quer dizer, essa colaboração internacional para a gente é fundamental, o aprendizado que a gente tem é fundamental, e a gente tem que continuar sempre aprendendo, né? Como eu falei no meu comentário anterior, a rapidez, a globalização, a questão do acirramento da competição faz que a gente tenha que aprender cada vez mais e mais rápido. E a globalização, a cooperação internacional é a única forma de a gente fazer isso. Não dá para a gente fazer sozinho. Se a gente quer correr rápido, a gente tem que correr em conjunto. Então, eu queria aproveitar, antes de a gente encerrar, convidar todos para o coquetel depois, mas antes eu queria aproveitar, enquanto a gente cabe numa foto, botar todo mundo aqui em frente para a gente tirar uma foto, para a gente lembrar isso no próximo aniversário de 10 anos da HVN, possivelmente isso não vai caber aqui. Mas enquanto a gente cabe, vamos tirar uma foto todo mundo aqui para a gente depois ir para o coquetel. Muito obrigado a todos.